Bom, vamos fazer o último tópico aqui dessa parte de produtos. Ele é o teorema da imersão, um teorema bastante importante. A gente vai usar ele mais para frente para tirar algumas coisas interessantes, mas a gente já vai conseguir fazer uma aplicação dele mesmo hoje, tá? Para fazer esse teorema da imersão, eu preciso definir uma coisa que eu vou chamar de função diagonal. É uma função que, bem, para a gente vai usar ela basicamente nesse teorema, mas ela é uma função que ela é bem natural em algum sentido. Vou colocar aqui quem é a definição. Então, imagina assim, você tem uma família de espaços topológicos, né? Então cada um com a sua topologia, e você tem mais um espaço topológico separado aqui, tá? Então você tem uma família aqui e um outro fixo fora. E aí eu tenho uma família de funções indexada nessa mesma coisa, nesse mesmo conjunto de índice. Só que essas funções elas são f alfa, todas elas saem desse x e chegam no x alfa. Tá? Então, a alfa é uma função, chega no x alfa, mas o domínio de todas elas é esse próprio x. Aí a função diagonal dada por essa família aqui, então função diagonal dada por essa família, vou colocar aqui. A gente não vai usar muito esse nome, mas sei lá, é um nome. Ela tem uma notação um pouquinho estranha, você tem um delta aqui, esse alfa pertencente ao A aqui, para lembrar um pouquinho um produto das f-alfas, isso aqui é a função que sai do x, mesmo domínio das anteriores, né? Só que agora ela vai chegar no produtão. Beleza? Então aqui ela cada f-alfa chegava num x-alfa, aqui essa função, pensa no produto dessa função aqui, ela vai chegar desse jeito, ela vai levar um xzinho aonde? Ela vai levar esse xzinho no cara mais natural possível que você pode fazer, certo? No ponto do produto, que na alfaésima coordenada é nada mais é que f alfa calculado nesse ponto que você pôs. Tudo bem? Observações que você tem que ver nisso aqui. Pelo aquele critério que a gente fez no último vídeo, essa função é contínua se cada uma das f-alfas for contínua. Se cada uma dessas aqui for contínua, automaticamente você ganha continuidade aqui pelo critério que a gente viu no último vídeo. Tudo bem? Então é essa função que vai ajudar a gente a fazer o teorema da imersão. A gente já tem continuidade por um critério anterior, se as funções são contínuas, que vai ser o caso aqui que a gente vai ter. Vamos definir um termo aqui a mais. Aproveitar o espacinho aqui embaixo que sobrou. Se você tiver uma função f que sai de um x e chega num y, isso aqui é mais legal quando ela não é sobrejetora, eu vou falar que essa função é uma imersão. Tá? Vai ser o nome que eu vou usar nesse curso. Imersão às vezes tem nomes diferentes para em outros contextos. Se a f de x, quando você olha ela só sobre a imagem, tipo um C aqui, se isso aqui, tipo, pegou ela chegando em y, agora eu parei e olhei só sobre a imagem, é um homeomorfismo. Você pode tentar escrever qual que é o critério para ela ser um homeomorfismo sem falar que é sobre a imagem e fazer aqui, tipo, você sabe quem são os abertos aqui, eles são derivados a partir do y, faz aqui, se fizer a conta e falar que ela é bijetora, faz não sei o que, não sei o que, você vai conseguir pôr, mas o jeito melhor de pensar é esse aqui. Ela é uma imersão se você faz isso, tá bom? No caso que aconteceu isso, a gente fala que y tem uma cópia do x. Tá? Quando você falar que o y tem uma cópia de um conjunto x, basicamente você está falando que tem um subespaço do y que é homeomorfo ao x. Então, que você consegue fazer desse jeito aqui. Beleza? E é basicamente isso que a gente vai conseguir fazer com o teorema da imersão. Antes de conseguir fazer o teorema da imersão, eu preciso de uma última definição e aí depois é só o teorema e aplicações. Tá? Então, eu vou pegar uma definição aqui. Ela é bem natural até um certo ponto. No segundo ponto, ela é natural se você fizer uma correção. Tá? Então, eu vou pegar uma f. Vai ser uma família de funções. Então, vai ser de novo, são f-alfas. E eu já vou colocar aqui onde elas saem. Tá? Igual à condição anterior. Todas elas saem de um mesmo x e chegam no x-alfa.
e esse alfa está indexado num conjunto A, tá bom? Então tem um monte de função alfa, todas com o mesmo domínio, e o contradomínio vai ser diferente. A gente fala que essa família F separa pontos. A ideia é que essa família de função ela é rica o suficiente para distinguir pontos. Às vezes o pessoal põe assim, F distingue pontos, ou se você quiser. Ah, se para qualquer xy que você pegar dentro do x, né, que é o domínio aqui, distintos, existe um alfa pertencente ao A, tal que o f alfa do x é diferente do f alfa do y. Basicamente o que eu estou falando é o seguinte, se você tiver dois pontos diferentes, tem que ter pelo menos uma função que enxerga isso. O que é enxergar isso? Que ela leve esses dois pontos para lugares diferentes. Imagina que você pegou um monte de função constante. Essas funções não sabem diferenciar pontos, para elas é tudo a mesma coisa, vai chegar na imagem tudo do mesmo jeito. Então você precisa ter só que pelo menos uma distingua, tá bom? Pode ser que a maioria não distingua, basta uma distinguir, tá bom? Então você fala que ela separa pontos quando acontece uma coisa desse tipo, tá? E agora que tem a parte que é a segunda, que se você entendeu bem essa, você teria uma noção razoável do que seria a definição, mas tem que fazer um pequeno ajuste. Eu vou falar que f separa pontos de fechados, ficou horrível, né? Porque tem um S ali, pontos de fechados, se para qualquer x que você pegar, então vamos pôr aqui, para todo x que você pega no x e para todo f contido no x fechado, tal que o x não pertença a f. Aqui eu vou deixar, quer ver, eu acho que se você fosse tentar escrever o que é que seria a separação aqui, você ia falar simplesmente que existe um alfa pertencente a A, tal que f alfa de x não pertence ao f alfa de f. Em algum ponto, em algum lugar a f alfa, a imagem do f, não vai ter a imagem do x, certo? É mais ou menos o parecido que está aqui. A única coisa é que se você fizer isso, você não usou tanto o fato do f ser fechado, só na hipótese do que você quer aqui. E as funções, a princípio, a gente vai usar depois que elas são contínuas, não necessariamente elas são funções fechadas, né? Que é a que leva fechado em fechado. Então, o que você faz aqui é pede isso aqui, ó. Não só ela deixou. Porque pensa, aqui o x não estar no f quer dizer também que o x não está no fecho do f, porque o fecho do f é ele mesmo. Então aqui você põe um fecho aqui também. Tá, e aí vai ficar na condição direitinho do que a gente vai precisar depois. Tá bom? Então essa é a condição. Ela vai aparecer exatamente isso na minha hipótese do meu próximo teorema. Então é isso aqui que vai aparecer na hipótese do meu próximo teorema. Tá bom? E depois a gente vai discutir um pouquinho. Beleza? Ok, só para já chamar a atenção que eu vou usar isso depois, pensa que se o seu espaço for completamente regular, ou T3,5 mais T1, você tem que a família de todas as funções que saem do seu espaço e chegam no intervalo 0, 1, então todos os seus x-alfas são o próprio intervalo 0, 1 fechado, elas têm essas duas propriedades. Tá? Isso aqui não é muito difícil de você mostrar que você tem isso. Porque você vai ter que, para qualquer x e para qualquer f, você vai ter uma função contínua que está o x dá 0 e o intervalo dá 1. Então, isso aqui vai dar 0 e isso aqui vai dar só o unitário do 1. Então você já tem isso. Então, família de todas as funções contínuas que saem do espaço e chegam no intervalo 0, 1, se o espaço é de 3,5, ela tem essas duas condições. Ela separa pontos e, mais que isso, separa pontos de fechados. Tá bom? É isso que a gente vai usar depois. Vou colocar aqui o teorema, então, finalmente. Então, isso aqui é o teorema da imersão. Então, teorema da imersão. Então vamos lá. O que é que esse teorema fala? Basicamente a gente vai conseguir, dadas certas hipóteses, a gente vai conseguir colocar o espaço dentro de um espaço produto bonito. O porquê que ele é bonito a gente vai ver depois, tá? Mas ele é bonito, tá? Ele tem muito boas propriedades. Então você pega, eu vou escrever ele aqui igual eu escrevi na outra vez.
Então, seja F é uma família de F alfas, todas elas saem de um conjunto, de um mesmo conjunto, elas podem trocar o contradomínio, estão indexadas no conjunto A, que não interessa para a gente quem é, tudo bem? Família de funções contínuas, aqui eu vou pedir que ela seja contínua. Família de funções contínuas. Ok? Se F separa pontos, então aquela função diagonal que a gente fez antes, né? Então com alfa aqui, F alfa, que ela sai do x e chega no produtão, ela é injetora. Então a parte de separar pontos a gente vai usar para mostrar que ela é injetora. Tá? Se além disso, F separa pontos de fechados, aí você tem mais. Você tem que essa função diagonal, é imersão, é uma imersão. Então, basicamente, o que você tem que mostrar aqui nesse finalzinho é que não só ela vai ser uma função contínua, ela vai ser injetora pela parte de cima, né, porque eu estou no além disso. Então, se você se restringir à imagem dela, ela é um homeomorfismo. Tá? Ela tem inversa, porque ela era injetora, vai ser sobrejetora porque a gente está se restringindo à imagem, mas a gente vai ter que a inversa contínua também. Beleza? Então, vamos tentar mostrar isso aí. Eu vou ter que apagar esse enunciado, porque esse enunciado é muito grande, senão ele vai ocupar muito espaço aqui da gente. Mas basicamente a gente está uma família de funções contínuas, separa pontos, ela vai ser injetora, e se ela também separar pontos de fechados, ela é um hômeo sobre a imagem. Então é isso. Então, ó, começa com o seguinte, pega um x diferente de um y lá dentro do seu x, tá bom? Como eu estou pegando a família que ela separa pontos, vai ter um beta tal que f beta de x é diferente do f beta do y, certo? Isso é exatamente a definição de separa pontos. Bom, mas então o que acontece? A função que fica fazendo isso aqui, que é f alfa calculado no x, ela é diferente dessa mesma função aqui. Opa. Por quê? Porque a betaésima coordenada dessa aqui é essa coisa, e a betaésima coordenada disso aqui é essa coisa, e elas são distintas, então isso aqui não dá para ser diferente, porque tem uma coordenada que é diferente. Tudo bem? Então, veja que caiu direitinho a hipótese de separa pontos, foi o que falou, que garantiu para a gente dessa função ser injetora. Beleza? Então agora a gente vai para o além disso. Vamos supor então que a gente tem, eu vou pegar um f, vou até apagar isso aqui para a gente ganhar espaço. Vou supor que a gente tem um f contido em x fechado. Beleza? Eu vou fazer o seguinte: se eu mostrar que a diagonal, vou escrever aqui embaixo o que eu quero mostrar e aí depois a gente vê como a gente vai fazer isso. Se eu mostrar que essa função diagonal disso aqui é fechada sobre a imagem, então não estou falando que ela é fechada no produto, estou falando só que ela é fechada sobre a imagem desse produto, dessa função. Sobre a imagem, o que a gente vai ter feito? Na hora que você pegar a inversa desse negócio, na imagem, né, lógico, você vai estar mostrando que a pré-imagem de fechado é fechado, certo? É essa demonstração aqui. A gente vai mostrar que a imagem direta é fechado, então você vai estar mostrando que a pré-imagem de fechado é fechado. Então você vai estar mostrando que essa função é um homomorfismo sobre a imagem. Então eu vou mostrar com essa ideia aqui, tá bom? Então, mostrar que pré-imagem de fechado é fechado da função inversa é mostrar que a imagem direta de fechado é fechado. Tudo isso pensando na imagem. Então, a gente vai mostrar que esse troço aqui é fechado.
tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, assim, ó, vou fixar esse cara aqui em cima, eu vou pegar um Z que está na imagem disso, só que no fecho. Certo? Eu quero mostrar que esse troço aqui é fechado. Então eu vou pegar alguém no fecho, mas que esteja na imagem. Cuidado, porque se o cara não estiver na imagem, não interessa. Então eu vou pegar ele dentro da imagem. Então aqui é na imagem. Tudo bem? Se eu pegar esse cara agora aqui, então eu peguei ele na imagem, isso aqui, e eu mostrar que o Z pertence ao F, então vamos mostrar, vou escrever aqui. Se eu mostrar que o Z pertence à imagem, pertence a F, o que, que isso vai acontecer? Se eu mostrar que o Z pertence a F, isso quer dizer que desculpa, estou falando do Z, não. Deixa eu apagar esse troço aqui, porque agora ficou feio. Deixa essa parte de baixo aqui. Eu vou. Se o Z está na imagem, então existe. É aqui que eu tenho que pegar o cara certo. Existe X tal que o produto aí, eu devia ter dado um nome mais curto para isso, né? F alfa de X é igual a Z. Certo? Então existe um cara que faz isso só porque o Z está aqui. Aí agora eu vou mostrar que esse x, agora sim, desculpa aquela hora, vou mostrar que o x pertence a f. Se eu mostrar que o x pertence a f, bom, aí acabou, né? Porque daí o x vai estar nessa parte aqui sem o fecho. Então você mostrou que esse cara é fechado. Eu peguei qualquer cara do fecho que está na imagem, na verdade já está dentro do conjunto, então isso acaba. Tudo bem? Então vamos tentar mostrar isso. Então deixa eu apagar essa parte aqui que eu não vou mais precisar. E agora a gente vê como é que a gente faz isso. Se o x não pertence a f, então suponha que não, existe uma coordenada que atesta isso, porque lembra, agora a gente está no além disso, que é essa família separa pontos de fechados. Então, se você supõe que não, existe um beta tal que o f beta desse x que você pegou não pertence ao f beta do f e ainda tomando fecho. Tá? Usei a definição de separar pontos de fechado. Tudo bem? Se você tem uma coisa que não está no fecho de outra, tem um aberto que atesta isso. Então, existe V aberto tal que f beta de x pertence a V, mas e o f beta de f inter V é vazio. Certo? Isso aqui é só atestando que você não está no fecho. Mas agora, o que, que você faz? Considera o aberto. Tá, esse aberto aqui que você pegou, esse aqui, a gente está trabalhando em x beta, certo? Porque aqui está, o f beta mora em x beta. Então vamos ter para um índicezinho beta aqui. Talvez fique um pouco mais claro. Tá bom? Agora considere esse produto aqui, ó. Produto dos alfas em A, do V beta, alfa, né? Desculpa. Onde, o que, que é os outros V alfas? O V beta é esse que você pegou. Os outros V alfas, tipo, vamos pôr que V alfa é igual a X alfa para alfa diferente de beta. Isso aqui agora é um aberto do produto, certo? Porque uma única coordenada ela é não trivial, as outras todas é o espaço inteiro. Tudo bem? E aí você percebe que o Z pertence a esse aberto. Vamos chamar esse aberto aqui inteiro de V, todo esse produto. Agora você tem que o Z pertence a V, porque a única coordenada desse V que é não trivial é a V beta, e a V beta foi pega de um jeito que tem o ponto F beta x, está escrito aqui. Tudo bem? Só que esse V intersectado com
com a imagem, com esse aqui, isso aqui é vazio, por causa dessa coordenada aqui. Na betaésima coordenada, isso aqui atesta que esse troço é vazio. Então, isso aqui deu vazio. Só que você pegou o seu z aqui. Então, isso te deu uma contradição. Então, não dá para fazer o que a gente tinha falado antes. Tá bom? Então, isso prova o teorema da imersão. Vamos, então, fazer um... São dois comentários aqui rápidos, né? Uma proposição que seria aquela que eu comentei logo no começo, que se você pegar um espaço T3,5 e olhar todas as funções, né, do tipo, você está com espaço T3,5 mais T1, vai. Então, T3,5 mais T1. E você olha as funções que saem do seu x e chegam no intervalo 0, 1. Então, f é contínua. Isso aqui separa pontos de fechados. Tudo bem? E, bom, separa pontos por consequência, porque você tem o T1 também. Tá bom? Então, se você tiver o espaço T3,5, você tem essa família, o T3,5 não, o Tikhonov, né, o completamente regular, precisa do T1. Você tem, então, que você pode aplicar o resultado anterior. De que jeito? Você escreve assim, aqui vamos pôr um corolário, é esse aqui que a gente vai fechar agora, corolário. Se você pegar um espaço x tal, ele é completamente regular. Se e somente se, existe um A tal que o x é homeomorfo a um subespaço desse produtão aqui. O enunciado não fala quem é, mas a gente até consegue falar para vocês. Tudo bem? Então, ó, x é completamente regular, se e somente C, você consegue fazer um produto do intervalo 0, 1 grande o suficiente, de forma que o x seja homeomorfo a um subespaço desse cara. Tá bom? Isso aqui vai ter muito boas propriedades depois, a gente vai discutir depois. Vamos então só ver aqui facinho aqui, ó. Ele é completamente regular se ele for isso. Então, bom, vamos começar com o lado fácil. Vai. Se ele for subespaço daqui, ele tem que ser completamente regular. Por quê? Porque tanto o T1 como o T3,5, o intervalo 0,1 tem. Essas duas propriedades são preservadas nos produtos, a gente fez isso antes, e ela é preservada para subespaço. Então, 0,1 é completamente regular, portanto, esse produto é, portanto, o subespaço dele é. Então, você ganha que o x é. Tá bom? Então, esse é o lado fácil, digamos. O outro lado, que é o lado difícil, é o lado que a gente acabou de falar. Você pega como A o conjunto de todas as famílias, todas as funções contínuas que saem do seu conjunto x e chegam no intervalo 1, né? Você pega essa família de funções, na verdade, e você faz o produto que a gente acabou de fazer pelo teorema da imersão, você ganha isso aqui. Lá você tem que é o produto do contradomínio de todas as funções, o contradomínio é o intervalo 0, 1, aqui para todas. Tá bom? E aí você ganha esse, é um corolário bem interessante, a gente vai usar isso depois para uma série de coisas. É isso então por enquanto.